a pesquisadora Lígia Meires Valadão, professora doutora pela Universidade de Brasília, na área de desenvolvimento sustentável. Primeiramente, eu agradeço o professor Rubens, desde o começo, a primeira reunião que eu participei no PEAN, eu fiquei muito lisonjeada com o professor Rubens, com todo o trabalho que ele fez, com tantos alunos que ele envolveu, com tanta garra de acompanhar tantos alunos, praticamente sozinho, e reunir uma série de pessoas em volta do tema, dos temas relacionados a ambiente e sociedade. Eu fiquei muito satisfeita. Gostei muito dessa vontade, dessa garra do professor de construir um conhecimento na UFOPA. Eu já falei para o professor que eu acho que isso é pioneiro. Isso é uma coisa que a gente, na UFOPA, eu não vejo muitos casos desse tipo na nossa área. Nós somos colegas da mesma disciplina, nós ministramos, e eu acho isso louvável. Então, vocês que estão envolvidos com o professor, é um prazer eu estar aqui com vocês estão em ótimas mãos, eu fico muito satisfeita e contente de estar podendo compartilhar na medida do que eu consigo, né, dentro dessa pandemia. Eu também fiquei prejudicada em relação às minhas atividades, mas eu fiz questão de fazer e acompanhar, na medida do que eu consigo, todas as atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Então, o título do meu trabalho é As mudanças nos modos de vida em relação ao avanço da soja na Amazônia. Estudo de caso em comunidade rural na região de Santarém, Pará, área de fluência da BR-163. Eu sou a primeira autora. Meu orientador é o professor José Augusto Leitão Drummond, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, e a professora Jordan Sky Ostricher, que é do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, uma pós-doc. Então, essa apresentação, ela se refere à minha tese de doutorado, né? Eu defendi ano passado, em 21 de agosto de 2019. É uma tese de doutorado, então ela é grande. Eu vou falar para vocês que é um pouco difícil colocar uma tese de doutorado numa apresentação. Quando a gente faz a apresentação do doutorado, uma defesa de doutorado, de mestrado, que vocês vão ter experiência, as pessoas já leram o teu trabalho. Então, a apresentação, ela fica mais para você expor a ideia geral do trabalho. Agora, trazer uma tese de doutorado para pessoas que não conhecem o teu tema é um desafio, né? Então, eu vou falar para vocês que a minha tese, ela tem 5 histórias para contar. A primeira delas é como que a soja avança no oeste paraense e como que as comunidades rurais estão sendo afetadas, né? E quais as implicações desses avanços sobre os pactos internacionais. A gente tem um pacto chamado Moratória da Soja, que é um pacto de compra de soja só de áreas que não são desmatadas. Então, qual que é o impacto da moratória da soja? Como que a moratória da soja, ela está vendo o avanço da soja sobre as comunidades rurais, sobre a agricultura familiar? Esse é o primeiro aspecto que eu abordo no meu trabalho. Então, essa é a primeira história que eu tenho para contar. A segunda é, quais são os modos de vida das comunidades rurais? Tem só um único modo de vida ou tem vários? Né? Então, isso eu também trouxe para o meu trabalho. Eu quis saber se há uma diversidade dentro da comunidade ou se é um só modo de vida. Né? Muitos autores que a gente lê falam sobre modos de vida tradicionais, modos de vida rurais, mas será que é só um modo de vida? Isso eu fui a fundo nessa comunidade para entender. Terceiro, como que esses modos de vida se modificaram ao longo dos últimos 5 anos?
No caso, a minha pesquisa, eu coletei os meus dados em 2017, então os últimos 5 anos seriam de 2012 a 2017, com a ampliação das áreas da soja na região. Considerando também que o meu trabalho, ele não começou quando eu comecei a fazer o doutorado. É um trabalho de longo prazo. Eu exercia essas atividades antes de entrar no doutorado. E o doutorado eu consegui amadurecer as ideias que eu tinha ao longo das intervenções que eu fiz na comunidade. Tá? Quarta história. Quais as implicações da entrada da soja para a comunidade? Quais são os impactos que ela vivencia? Impactos sociais, econômicos e ambientais. E quais modos de vida respondem melhor à mudança? Soja. E eu até questiono que é só essa mudança? É só a soja que está influenciando lá? Bom, vocês estão vendo que são muitas histórias para contar. E eu coloquei aqui em negrito 3 histórias, que eu vou conseguir contar para vocês 3 histórias de uma forma mais esmiuçada. Né? Então, eu vou conseguir contar para vocês a história número 1, a história número 2 e a história número 3. A 4 e a 5 eu vou pincelar com vocês, porque seria realmente, eu ficaria a tarde todinha falando com vocês só sobre o meu trabalho. Vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, o meu trabalho ele nasceu antes do doutorado. Tá? Esse meu trabalho é uma pesquisa de longo prazo. A comunidade já me conhecia, tá? No âmbito de pesquisas e na minha atuação junto ao Programa de Saúde, Ambiente e Qualidade de Vida na Amazônia, no qual eu sou ainda vinculada, eu sou líder do grupo de pesquisa em Saúde e Ambiente e Qualidade de Vida na Amazônia. Naquele contexto, nós já trabalhávamos lá. Eu tenho, inclusive, 3 alunas de graduação fizeram trabalho de iniciação científica lá, apresentaram na SBPC em 2012, se eu não me engano, ou 2013. Então, a comunidade já me conhecia. Por que eu estou falando isso? Vocês, pelo perfil que eu observo, vocês são alunos de mestrado, né? Alunos de mestrado que têm que ter esse cuidado, né? De, quando vocês forem coletar os seus dados de campo, o contato com os moradores é fundamental, né? Eu fui muito bem recebida, eu não tive problema nenhum em coletar as minhas informações. E o fato é, estabelecer boas relações desde o início é fundamental para qualquer pesquisa, né? Especialmente as pesquisas que buscam entender interações socioambientais numa realidade. Então, estabelecer essas relações de confiança é fundamental. Vocês estão no começo do mestrado, no meio, não sei qual é a etapa que vocês estão, vocês já se atentem para isso. Isso é muito importante, esse contato com a comunidade, essa boa relação, o conhecimento prévio, o tomar um café junto, o ficar a tarde todinha lá com eles, porque quando eu retornei, eles olharam para mim e falaram, é a professora Lígia. A professora Lígia já veio aqui, a gente lembra da senhora, mas olha que coisa boa. Eles já lembravam de mim, eu já tinha todo um conhecimento da comunidade. Então, o trabalho foi muito mais fluido, né? Essas coisas são detalhes, mas fazem toda a diferença na coleta de dados, ainda mais quando é mestrado, que o tempo é mais reduzido, né? E vocês têm que ter a mesma exigência de um doutorado, eu acho que não tem diferença, a exigência é alta também, então vocês têm que se atentar para isso. Tá? Segunda coisa, do contexto. Bom, o contexto eu teria um monte de fotos que eu separei, tudo mais, eu resolvi trabalhar mais, focar mais nos meus dados e na história que eu tenho para contar, mas o fato é que o Pará, de longe, é o campeão de desmatamento na Amazônia, né?
Eu tenho gráficos para... Eu nem trouxe os meus gráficos, porque são muitas informações, mas esse ano passado ele bateu recorde, e esse ano também tem aumentado. E a soja também, eu tenho gráficos para mostrar isso, no meu doutorado tem os gráficos, a soja só cresce no estado, tanto em produção quanto em área plantada, né? O que é que faz que a soja cresça aqui nessa região? A gente tem nos anos 90 um programa de incentivo à pesquisa e à plantação de soja na região, né? A gente teve todo um apoio técnico e logístico para a compra de máquinas, para a construção de armazéns. A gente tem um apoio à melhoria da produtividade agrícola, por meio de incentivos econômicos. Nós temos também uma malha rodoviária, que é a BR-163, estratégica para o escoamento da produção, né? Aqui em Santarém, o Porto da Cagil, que começou a sua operação em abril de 2003, e compra a produção de soja na região. Então, com todo esse arcabouço, muitas pessoas de outras regiões passaram a vir para cá fazer o quê? Plantar soja, até porque também o preço da terra aqui na região é muito mais barato do que no centro-oeste. Então, é uma nova fronteira de produção sojeira, né? Então, você tem todo um arcabouço que dá condições para quê? Para crescer a produção de soja na região. Por outro lado, nós temos uma região que é a região de estradas e de rios, é uma região muito diversa, Santarém, né? Tem uma região rica de vários tipos de comunidades rurais. Nós temos uma vocação muito forte para a agricultura familiar, né? Uma região fortemente produtiva para produtos da agricultura familiar. O censo do agropecuário de 2017 mostra muito claramente que a maior parte dos estabelecimentos rurais é de pequeno porte, ou seja, nós temos a agricultura familiar muito presente aqui, né? E se a gente for pensar, onde é que está essa agricultura familiar que produz alimentos para nós da população urbana, né? Onde é que está? De acordo com os estudos, a APROSAN tem um levantamento de 91 comunidades fornecedoras de alimentos às feiras. Dessas 91 comunidades, 79 estão na área de influência do Planalto Santareno, ou seja, a área de influência do Planalto, que é a área de influência da estrada, BR-163, é onde está grande parte das comunidades que fornecem alimentos para a comunidade. E é justamente essa área que a soja está avançando, né? Então, por isso, é importante os estudos nessa região para identificar como que a soja está afetando a agricultura familiar, porque a gente sabe, essa área é muito importante para a produção dos alimentos, né? Ou seja, uma vez que a soja está avançando, ela vai influenciar, sim, na disponibilidade de alimentos na região, né? Muito provavelmente deixando a gente mais dependente de alimentos de fora. Próximo ponto. O que é esse modo de vida? O que são esses modos de vida, essa categoria conceitual, né? É uma categoria conceitual, e aí, bom, essa bagagem que eu tenho, que eu falei para vocês, bom, o projeto não é de agora, o projeto é de muito tempo. Essa bagagem, ela vem desde o meu mestrado, quando eu fiz em 2007 a 2009, eu participei de uma rede de pesquisadores, e durante o meu doutorado, eu consegui manter e estabelecer as relações que eu tive no meu mestrado com pesquisadores que estudaram e publicaram, não só estudaram, mas publicaram em revistas de impacto aí internacional, sobre isso, sobre modos de vida, né? Então, a gente tem a Jordan Ostrich, que foi coautora desse meu trabalho, e foi ela que me ajudou muito. Ela publicou artigos na Human Ecology,
em outras revistas de impacto aí, World Development, ela foi a pioneira, ela começou a trabalhar com os modos de vida, mas não numa região próxima de Santarém, ela trabalhou no Médio Tapajós, numa região onde eu fiz o meu mestrado, ela trabalhou próximo de Itaituba, e ela começou a entender os modos de vida lá na região de Itaituba, e ela publicou trabalhos muito relevantes sobre esse tema. E por que ela escolheu modos de vida? Por quê? Porque é uma categoria, basicamente, eu gosto de falar na linguagem que vocês conseguem entender, né? É uma categoria conceitual importante porque ela analisa a nível das famílias e as suas escolhas. Então, são as pessoas que escolhem os modos de vida. São elas que vão escolher como vão viver, tá? Então, as pessoas não são vítimas passivas de condições externas, né? São condições tradicionais porque elas vivem lá e sofreram, e aquele ambiente fez com que elas se tornassem populações ricas em conhecimento. Não. São pessoas que escolhem viver da forma que estão, né? Então, se são agricultores familiares, são agricultores familiares porque escolheram ser agricultores familiares, tá? São populações tradicionais porque escolheram, e tem toda uma bagagem, né, histórica, ser ou viver como populações tradicionais, tá? Então, são agentes que influenciam processos socioecológicos, tá? Na escala local, e esses processos, se você pensar a nível micro, várias escolhas vão influenciar uma região vai influenciar o quê? Vai chegar no global, né? Então, os modos de vida são trajetórias dependentes e são expressões de processos históricos de transformação, tá? Para quem tiver interesse, os artigos que ela publicou, 2014, 2016, 2018, são maravilhosos e super importantes para a contribuição sobre a categoria conceitual de modo de vida. Bom, então, o modo de vida de uma família, começou esse tema, essa área de estudo, começou com um artigo seminal, um artigo super importante de um autor chamado Chambers e Conway, de 1992. Esse artigo chama Sustainable Livelihoods, porque modo de vida em português, na realidade, o termo correto é livelihoods, que é um termo americano, tá? E o modo de vida é, basicamente, o processo histórico, os meios de vida, o que eles fazem, e as suas decisões sobre o modo de vida, tá? No caso, um modo de vida de agricultura rural está diretamente relacionado às decisões de como ele vai usar a terra, né? Então, está relacionado com o quê? Os bens tangíveis e intangíveis, né? Então, um modo de vida vai se relacionar ao uso da terra, tá? Então, essa é a base conceitual do meu trabalho. A gente também vai pensar, numa escala global, de que esse processo da soja, assim como outros processos, são processos que estão vindo de fora para dentro, né? São forças globais que estão substituindo ou estão rearranjando fatores locais. Você tem a produção de commodities, como a soja, aí tem não sei se dá para apontar aqui, mas eu fiz não sei se vocês estão vendo a minha seta aqui, mas a produção de commodities é uma das grandes direcionadoras do desmatamento, e a tendência é ser a principal direcionadora de mudanças, tá? Então, esses processos que são amplos, econômicos,
estão vindo em forma de choques, de estresses, de mudança no modo de vida local. Tá? Como era uma comunidade e como ela se tornou depois da entrada de um processo que veio de fora. O referencial analítico também, falando do modo de vida, mudanças de uso da terra e modo de vida, também é com base na Ostrich 2016, tá? Vai para lá, vai, filho. Então, o que esse desenho está mostrando? Que paisagens relacionadas, não é algo, eu não estou querendo colocar isso como uma coisa, como se fosse assim, não, é isso, mas é uma linha que a gente seguiu durante o estudo. Então, paisagens florestais são mais ligadas a modos de vida mais extrativistas, mais ligados à agricultura de subsistência. E à medida que você está em contato com o mercado, com o meio urbano, com a agricultura, você acaba transformando, os modos de vida são transformados. Você tem modos de vida mais voltados para uma agricultura mais comercial, de larga escala, e empregos urbanos, né? Então, esse modelo foi um modelo que eu identifiquei ele teoricamente para conseguir enxergar ele lá na pesquisa, no campo. Então, nós temos, como que eu identifiquei as mudanças nos modos de vida? Né? Porque eu falei modos de vida, falei mudanças nos modos de vida. Até o Rubens me perguntou quando eu falei, mudanças associadas a quê? Mudanças nos modos de vida antes e depois da chegada da soja. Então, fatores externos, econômicos, políticos, de vários níveis, nível global, nível regional, estão fazendo com que ocorra a expansão de soja na região. Você tem mudanças ambientais regionais que vão influenciar na mudança de vida, modo de vida. Você tem esses fatores também influenciando no quê? Nas tomadas de decisão da família, né? A nível familiar. Essas tomadas de decisão vão influenciar o quê? Nos modos de vida. E os modos de vida vão influenciar nas mudanças de uso dos recursos naturais, tá? A grande questão do meu estudo, a questão interessante do meu trabalho, é que eu não faço uma análise a nível regional ou global. Né? Eu faço uma análise a nível familiar, a nível da comunidade. Como que essas mudanças estão sendo assimiladas pelas famílias? Né? Como que a comunidade, as famílias estão modificando seus modos de vida associados a esses fatores externos. Tá? Então, o objetivo do meu trabalho foi analisar os modos de vida rurais e como eles são afetados pelas mudanças de uso da terra associadas à entrada da soja, por meio de um estudo de caso, numa comunidade que se chama Igarapé do Pimenta, que é a próxima aqui, uma comunidade rural, em Santarém, área de influência da BR-163. Então, os objetivos específicos foram identificar e descrever os principais grupos de modos de vida das famílias e avaliar as mudanças de modos de vida e se houve a conversão desses modos de vida nos últimos 5 anos. 2. Identificar o papel da soja em relação às mudanças nos modos de vida das famílias, atentando para seus impactos ambientais, econômicos e sociais, bem como as trajetórias de resiliência das famílias. A amostra de estudo eu entrevistei 43 famílias, eu entrevistei a comunidade toda, bem dizer. A comunidade tem 52 famílias, eu só não entrevistei quem realmente não estava lá, né? Quem estava fora de lá, ou a mulher tinha recém-parido, mas eu quis entrevistar quase 100% da comunidade para ter essa perspectiva dos modos de vida de cada uma das famílias.
tá? Coletei os dados de censo, ou seja, gerais da comunidade toda, nome, idade, sexo dos membros da família, e fiz um questionário qualitativo que eu gravei, qualitativo e quantitativo, né? Ao mesmo tempo que eu fiz um questionário, eu gravei, porque eu conversei muito com eles. Então, os dados gravados, depois eu degravei tudinho, deu uma trabalheira para degravar todas as 43 entrevistas aí. E nesses dados quantitativos e qualitativos, dados quantitativos eu peguei dados sociodemográficos, atividades extrativas produtivas numa dimensão temporal de 5 anos, fonte de renda agrícola e não agrícola, equipamentos, insumos, tamanho e características do lote, e as percepções de mudança, meio ambiente, produção agrícola, organização social, se houve uma mudança entre 2012 e 2017, o que mudou, como mudou, né? Então, tá. Então, eu fiz análise dos dados com as características sociodemográficas, usei um software de estatística, eu classifiquei os modos de vida em grupos de modos de vida, eu fiz um quadro de pontuação dos elementos para categorizar os modos de vida, eu identifiquei depois a conversão dos modos de vida e as mudanças no sistema produtivo e extrativista, e eu identifiquei o modo de vida que são mais ou menos resilientes à entrada da soja. Como que eu classifiquei os modos de vida? Foi bem difícil, mas o principal critério foi todo um amadurecimento junto com os meus orientadores, e a gente resolveu focar numa categorização que conseguisse diferenciar esses modos de vida, e a gente pensou que a gente tomou o caminho de que o sustento principal dessa família identificava o modo de vida dela, com base em toda a literatura que a gente estudou e analisou. Então, a gente conseguiu, por exemplo, ver, a partir da renda, que a partir das entrevistas e tudo, que existem modos de vida que estão associados a receber benefícios de seguridade social, como aposentadoria e Bolsa Família, né? Isso foi um fator importante. Se receber exclusivamente ou como principal fonte de renda e de sustento a aposentadoria, nós categorizamos eles como modo de vida de dependentes. Recebimento de rendimentos de produção agrícola, nós classificamos, exclusivamente de produção agrícola, nós classificamos em 2 grupos, ou agricultores de subsistência ou acumuladores agrários. Se tiver baixa renda per capita, agricultores de subsistência, e alta renda per capita, acumuladores agrícolas. E se receberem salários de empregos não rurais, nós categorizamos como modo de vida de empregados. Então, a primeira pergunta que eu apresentei para vocês: como que a soja avança no oeste paraense e como que as comunidades rurais estão sendo afetadas? Aqui a área de estudo, o pontinho vermelho é a comunidade de Igarapé do Pimenta, que é uma comunidade bem próxima daqui de Santarém, mas é uma comunidade rural. Aqui também tem as estradas, né, a BR-230, que é a Transamazônica, e a BR-163, que vão influenciar toda a dinâmica de desmatamento da região, né, a presença delas. Está aqui a comunidade de Igarapé do Pimenta, município de Santarém, e a comunidade no quilômetro 13 da BR-163. Acho que deve ter vindo na cabeça de vocês. Por que a professora resolveu estudar os últimos 5 anos? Bom, primeiro, pela questão de memória, que eu queria que eles lembrassem das coisas que eu pergunto para eles, e 5 anos a gente achou que mais do que isso, talvez, em relação a essas questões de uso da terra, eles talvez não conseguissem responder.
E foi também entre os anos de 2012 a 2017 que a soja se consolidou na comunidade. Então, seria um período de tempo que a gente conseguiu ver muito bem essa mudança, né? Então, a gente tem... eu fiz uma análise nos mapas do Google Earth, que eu vou mostrar para vocês. A gente tem a comunidade mais ou menos fundada na década de 1920. Em 2003, chega a soja na comunidade. Em 2012, essa cultura se consolida e a gente consegue ter essa perspectiva de mudança de modo de vida e perda de áreas agrícolas nesse espaço futuro entre 2012 a 2017. E o futuro que vai estar associado aos processos, às dinâmicas que estão influenciando aqui a região, né? Dinâmicas econômicas globais. Então, está aqui o mapa da comunidade. Ixi, ficou escuro, não estou conseguindo ver a data. Mas, bom, deixa eu pegar aqui na minha tese, que está bem claro, que eu consigo explicar para vocês de forma bem detalhada. É só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a minha tese aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Mas eu consigo achar. Espera só um minutinho. Não vou conseguir achar, mas vamos ver se eu acho aqui na minha... Deixa eu sair um pouquinho só para conseguir identificar isso. Estão conseguindo me ver aqui? Sim, estamos vendo, professora. Então, né? Deixa eu só colocar aqui, para eu ser bem precisa na data. Aí, pronto. Isso, junho de 2011. Outubro de 2013 são as imagens do Google. Espera só um minutinho. Pronto. Ficou mais fácil agora. Junho de 2011, essas fotos são do Google Earth Pro. A gente vê o quê? Vê uma área de soja, que está em vermelho aqui. Uma área de soja. Professora, só desculpe. A gente não está conseguindo ver a imagem. Não, deixa eu colocar. Peraí. Tá. Deixa eu compartilhar, tá? Desculpa. Imagina. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Peraí. Essa daqui. Conseguiram agora? Estão vendo? Agora sim, conseguimos ver. Pronto. Pode continuar. Pronto. Muito obrigada. Junho de 2011, essa imagem mostra muito claramente uma área só de soja, plantação de soja na comunidade, né? Era uma área pequena, em comparação a 2018, né? E tinha ainda uma faixa de mata. E as outras áreas de agricultura familiar, né? Com florestas, roças e tudo mais. Em outubro de 2013, a gente já vê a presença de uma segunda área de soja, né? Que era uma área de agricultura familiar, que foi substituída. Em agosto de 2014, essa área expande, essa área cresce. Em setembro de 2015, essa área cresce e se intensifica. Outubro de 2016, essa área também continua lá, firme e forte. Em fevereiro de 2018, elas estão quase emendadas, essas duas grandes áreas de soja.
sendo que uma delas, se vocês perceberem, a primeira, ela já virou até um loteamento de casas, isso a gente, quando eu estava em campo, eu identifiquei, um loteamento de casas para morar qualquer pessoa, vende os lotes lá e entra qualquer pessoa, já perdeu um pouco a característica que era lá de comunidade, né, porque as pessoas, qualquer um pode comprar, então aquela área de soja já tinha sido vendida e já tinha sido transformada num loteamento. Aqui a área de soja, vou mostrar para vocês, a área lá, ela é uma área bem extensa e bem próxima da comunidade, tá? Aqui, essa realidade, esse mapa, a fonte dele é do Map Biomas, é um site muito interessante para a gente estar trabalhando com essas áreas de natureza e sociedade, para a gente avaliar. Vocês estão vendo todas essas partes em rosa, é todo o Planalto Santareno e ele está sendo ocupado por soja, né? É toda a ocupação de soja na região do Planalto Santareno, né? Para vocês terem uma dimensão de como a soja está ocupando o Planalto Santareno e como ele está influenciando no uso da terra aqui, da região. Segundo, quais são os modos de vida das comunidades? Existe um único modo de vida ou existem diversos? Eu identifiquei 4 modos de vida. Eu identifiquei os acumuladores agrícolas, que são os agricultores que acabam sendo mais ativos na produção agrícola, 5 agricultores de subsistência, 13 famílias eu encontrei como dependentes ou aposentados, vivem da aposentadoria, e 15 famílias de empregados, de pessoas que têm ocupações não rurais. O que são esses modos de vida dependentes? São as famílias, cujos modos de vida dependem exclusivamente de provimentos do governo para sobrevivência, como recebimento de benefícios, de seguridade social, principalmente aposentadoria, por idade ou por invalidez, tá? Bolsas, eu não identifiquei. Famílias que vivem exclusivamente das bolsas, tá? Um outro aspecto é que, claro, existem casos mistos, casos que você tem famílias de aposentados, mas que eles têm uma roça de subsistência, né? Encontrei casos de famílias que são empregados, mas têm a sua roça de subsistência. Então, um grupo de agricultores de subsistência que são agricultores com baixa tecnologia, com roças de mandioca e praticam por meio da agricultura de posil, né? Essa agricultura utiliza mais técnicas tradicionais de corte e queima para fertilização do solo. E na Amazônia, em geral, esse tipo de agricultura é muito comum, né? Então, é praticado tanto por extrativistas, como colonos, extrativistas, quilombolas, agricultores familiares, coletores, pescadores que praticam agricultura familiar. Então, a agricultura de subsistência é uma produção voltada para o consumo próprio e a comercialização de excedentes e uma baixa renda per capita. Acumuladores agrícolas são, basicamente, esses agricultores, mas com uma alta renda per capita, em que esses rendimentos, tanto dos quem são aposentados, ou do lucro deles, da produção agrícola, elas são reinvestidos na própria propriedade, né? E utilizam mais tecnologia, utilizam mais máquinas, têm mais recursos e fazem esse tipo de grupo ter uma característica mais de uma pequena empresa ou de produção mais voltada para comercialização. Empregados, o grupo de empregados fazem parte desse grupo,
Os empregados são as ocupações rurais não agrícolas, que são ocupações exercidas no meio rural, mas não são relacionadas às atividades agropecuárias. Por exemplo, podem ser pedreiros, ou seja, eles residem no meio rural, mas eles não realizam atividades agrícolas. Por exemplo, servente, motorista, a gente viu lá muito mototáxi, caseiro, empregada doméstica, professor, né? Residem nas comunidades, mas não realizam atividades agrícolas. E um outro grupo de famílias que está incluído é o grupo de pessoas que mora na comunidade, mas que vai trabalhar na cidade, com empregos formais ou informais. As características dos modos de vida. O grupo que tem essa tabela, que eu consegui resumir basicamente as informações que eu tirei na comunidade. Basicamente, eu acho que eu vou passar para o próximo slide, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Os dependentes são os idosos e as pessoas que se acidentaram e recebem o benefício aposentadoria por invalidez. Metade deles vendeu suas áreas para sojicultura. Seus lotes têm, em média, um tamanho pequeno. Em boa parte, os seus filhos não seguiram a profissão de agricultor. Os agricultores, os acumuladores agrários, são os que têm a maior renda média anual. Isso é um destaque. Os seus lotes também são maiores em relação aos outros grupos e vivem exclusivamente da agricultura familiar. Agricultores de subsistência vivem da agricultura familiar, ainda que tenham uma renda média anual baixa. São lotes mais pequenos e já foram fragmentados. E os empregados são os que têm os lotes mais pequenos, uma renda um pouquinho maior do que o dos agricultores de subsistência, né? Um fator importante que eu vi no meu trabalho foi que praticamente todos os modos de vida tiveram os seus lotes fragmentados. Isso é uma coisa interessante na comunidade, é uma tendência de vender e de fragmentar os lotes, sendo que, do grupo de modo de vida dos dependentes, a maior parte da venda dos lotes dele foi para os sojicultores de fora, que vieram de lá. E é assim que a soja vem avançando na região aqui de Santarém. Então, é uma nova perspectiva do meio rural, que é combinada com o quê? Com a entrada da soja, né? Eu identifiquei essa mudança, eu me tomei a liberdade, já que o professor deixou eu ser extensa e conversar tranquilamente sobre o meu tema, eu tomei a liberdade de trazer algumas falas das pessoas que eu entrevistei, para identificar essas mudanças. Uma das falas é: meu marido trabalha na agricultura, mas apenas na casa de farinha. Há 5 anos atrás, ele trabalhava, mas ele parou, ano passado. Por quê? Ele é hipertenso, então não permitimos que ele fique muito tempo exposto ao sol. Mas ele gosta de trabalhar na roça. Agora, a roça ficou mais na responsabilidade do meu filho. Meu filho completou 30 anos e disse: eu vou esperar minha mãe se aposentar, e quando a minha mãe se aposentar, eu vou procurar um rumo para a minha vida. E agora ele está trabalhando numa empresa em Santarém. Mas a gente pretende continuar a ter a roça. A gente paga uma pessoa para ajudar a plantar, fazer a roça, principalmente para consumo. Então, vocês entendem que tem toda uma perspectiva de gostar e de viver e de praticar no meio rural, mas que ela não está sendo continuada, né? Porque o filho já não tem a perspectiva de seguir esse caminho, ele quer trabalhar na cidade, né? Então as pessoas estão envelhecendo. Isso é uma realidade muito interessante no meio rural, que é uma tendência de quê? De que os lotes mesmo sejam fragmentados, com essa perspectiva de que você não tem uma continuidade de prática, né, de uso da terra com uma vocação agrícola.
Então, você tem uma vontade por parte dos agricultores de manter as práticas agrícolas, mas com a aposentadoria vai passar a ser uma fonte segura dos seus rendimentos, né? Então, eles se tornam mais dependentes desse benefício, claro, eles trabalharam a vida toda, estão cansados, e acabam se tornando menos ativos na produção das suas áreas. Os jovens, em muitos casos, não têm interesse em continuar as atividades agrícolas, preferem um emprego na cidade. E a presença dos sojicultores, ela acaba casando com essa tendência, que ela é uma oportunidade para a venda das áreas, que gera um ganho imediato. Então, áreas que eram antes, como eu mostrei para vocês, áreas de floresta ou áreas mistas de capoeira, são vendidas e transformadas em campos agrícolas, né? E aí você tem uma substituição de poucos lotes médios por muitos lotes pequenos, e você tem a conversão de áreas que eram antes agrícolas em áreas que são mais áreas urbanizadas, né? Você tem espaços que eram antes produtivos e passam a ser espaços mais para moradia. Como que o modo de vida se modificou ao longo dos 5 últimos anos, com a ampliação das áreas de soja na região? Você tem uma mudança de 13 famílias mudaram o seu modo de vida nos últimos anos, né? Qual que foi a principal mudança? O agricultor, que virou basicamente aposentado. 5 casos, né? Você tem também casos de empregados que sofreram algum tipo de acidente e se tornaram também aposentados. Você tem casos, que é o segundo maior caso, de empregados que antes eram empregados e agricultores de subsistência, que se tornaram exclusivamente empregados. E você tem caso de pessoas chegando na localidade e se estabelecendo, né? Então, pessoas, mas elas já estão se estabelecendo como empregados e como agricultores de subsistência. 3 famílias novas chegaram nos últimos 5 anos na região e têm a ocupação de empregado de agricultor de subsistência. Todos os grupos dos modos de vida diminuíram a caça, a coleta e o fruto da mata. E a roça. A roça diminuiu tanto em tamanho quanto em diversidade de coisas que estão plantadas na roça. Os empregados foram os que mais diminuíram a caça e a coleta de frutos. Os dependentes foram os que mais diminuíram as áreas de roça. E a coleta de frutos, incrivelmente, foi uma das informações interessantes do meu trabalho, ela não diminuiu. Eu fiquei tentando me explicar por que a coleta de frutos... Guido, vai lá para fora. Vai, que a mamãe está dando aula, tá bom? Vai. A coleta de frutos, ela é feita por mulheres. Então, as mulheres estão segurando a conversão dos modos de vida, porque elas se mantêm, elas continuam coletando frutos da mata, ainda que os homens estejam trabalhando fora da comunidade. Essa questão de gênero foi bem interessante no meu trabalho, e eu fui me atentar para isso com um comentário da própria banca de doutorado, que ela falou que eu não tinha valorizado isso, e realmente, mas como? Eu entrevistei mulheres, eu conversei a maior parte do meu trabalho com muitas mulheres, e eu não trouxe isso porque, na verdade, eu estava focada muito nos modos de vida, e essa nuance, ela veio à tona, e foi tão interessante saber... ver esse aspecto do meu trabalho, do papel e da importância das mulheres no manejo das florestas. Então, o grupo dos acumuladores agrícolas, voltando, eu tenho destaque para eles, para dizer que eles são um grupo que vive exclusivamente da agricultura familiar, e é um grupo diferente, é um grupo que tem uma dinâmica maior nas atividades agrícolas, e mesmo que tenha membros aposentados, eles têm um reinvestimento desse lucro na própria propriedade. Então, tem 2 falas bem interessantes
Um senhor conversou comigo e falou que continuou a trabalhar no ramo da agricultura, só que a gente vai ficando mais cansado de trabalhar por causa da idade. Meus filhos foram crescendo e passaram a trabalhar na agricultura. Mas tudo passa pela minha coordenação. Eu tenho 2 filhos que trabalham em grupo comigo aqui, na mesma roça, e eu tenho um que trabalha, faz o trabalho dele separado. E é tudo em um terreno só. E o terreno dele é enorme, tem 200 hectares, é grande, tem áreas de floresta, é bem interessante. E uma outra relação também de colaboração nesse grupo que eu vi, que é de troca, né? Então, tem uma fala de uma entrevistada bem interessante. A gente troca aqui entre a gente, com a família aqui mesmo. Hoje eu te ajudo a fazer farinha, amanhã ele me ajuda a fazer farinha. Às vezes o trabalho é muito pesado para um, então todo mundo se une para ajudar. Então, essa perspectiva ainda do rural, das trocas, da relação de um ajuda o outro, né, da família, e o filho continua, foi muito clara no grupo dos acumuladores agrícolas. E também os produtos comercializados. Os produtos, os acumuladores são os que mais vendem produtos comercializados, né? Eu peguei os principais produtos comercializados e vi que os acumuladores são os que mais vendem. Laranja, goma de tapioca, farinha de tapioca e o açaí. E você vê também diversidade. Os acumuladores agrícolas são os que têm a maior diversidade de produtos cultivados para comercialização, só para comercialização, né? Eu não vi para consumo próprio, né? Eu tenho esses dados, mas é porque é muita coisa. Tá? Então, os acumuladores agrícolas, eles têm uma renda média anual muito superior aos outros grupos, e aí você vê que alimentos como o açaí têm tido um retorno excelente econômico e é viável para dar muita renda para esses acumuladores, né? A produção agrícola é muito mais diversificada, os filhos continuam seguindo o ramo agrícola, vocês também têm, eu identifiquei também, as lideranças políticas de lá são acumuladores agrícolas, né? Tanto no passado quanto no presente, tá? E a presença dos acumuladores agrícolas associados a projetos ambientais, de produção orgânica, e vinculados a associativismo, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, representando, todos eles são agricultores, acumuladores agrícolas, a PROSAN, cooperativas, né? E acaba que, com a proximidade de Santarém, os acumuladores agrícolas acabam se beneficiando economicamente, porque a gente tem um mercado muito bom de consumo e acaba sendo bom para eles. Você tem um grupo que tem uma capacidade mais empreendedora da produção familiar e que mantém a produção de farinha. Isso foi interessante, que mesmo a roça, eles continuam mantendo a produção na roça, mesmo que ela não seja para comercialização, ela é para consumo, como uma fonte segura de alimento para a população rural. Algumas fotos de lá, da horta orgânica que uma produtora rural tem, da granja, de uma mini granja que uma outra acumuladora agrícola tem lá, os açaizais na beira do Igarapé, e os empregados. Vou dar um destaque para os empregados e como que são essas famílias de modo de vida empregados. Consiste basicamente de uma família que tem mulher que é dona de casa e homem que sai para trabalhar, tá? Mas tem algumas vezes a situação de que o homem e a mulher trabalham fora de casa. Alguns têm roças e usam as suas férias para trabalhar na roça, né? Tem uma certa tendência a especializar somente na atividade não rural, tá? Porque tem uma incompatibilidade entre exercer atividades agrícolas e não agrícolas. Então, o relato de uma entrevistada, meu marido, tira férias dele no tempo de fazer roçado. Ele mesmo prepara as áreas de roçado.
Se ele tirasse férias agora, ele mesmo faria o roçado dele. Ano passado, ele fez uma pequena área, bem pequena. Só foi possível fazer isso. Esse ano ele ainda não fez e não sei se ele vai fazer. Está difícil encontrar trabalhadores, aqui todos estão à procura de emprego para obter o seu salário. Estamos praticamente não cultivando mais nada. Então, é essa tendência de ter uma certa incompatibilidade entre manter a atividade agrícola e não agrícola que eu identifiquei em campo. Bom, essa próxima parte vai ser uma parte só mesmo que eu vou pontuar para vocês, porque ainda tem um capítulo inteirinho do meu doutorado só para falar disso. E eu não trouxe em detalhes isso, porque ia ficar muito extenso, né? Eu trouxe mais a questão dos modos de vida e como eles se modificaram com a entrada da soja. Então, mudanças associadas à soja, eu identifiquei mudanças dos relatos deles ambientais, presença de defensivos agrícolas na lavoura, contaminação e assoreamento do igarapé. Essas mudanças ambientais também estão associadas à saúde deles, eles relataram muito a questão dos defensivos agrícolas que incomodam, que eles respiram, que faz mal para a saúde deles, que é aplicado de qualquer maneira, indiscriminadamente, e isso prejudica muito a saúde deles. Mudanças associadas à economia, ou seja, a diminuição na produção agrícola dos pequenos agricultores. Por quê? Porque uma vez que você coloca defensivo agrícola na plantação de soja, a praga que estava na soja migra para as roças, né? Então, as roças são comidas pelos insetos, e aí diminui muito a produção agrícola dos pequenos produtores. Ou eles vão ter que passar também a usar defensivo agrícola na produção deles, para que eles consigam manter algum tipo de produção. Pouca absorção de mão de obra e o uso de tratores para trabalhar nas roças. Eles acabaram passando a utilizar muito mais os tratores, influenciados pela própria cultura da soja. Sociais, maior movimentação de veículos e pessoas, venda e especulação de terras para os sojicultores, conflitos sobre o trânsito de moradores nas plantações de soja, porque os moradores reclamaram de que eles não os grandes agricultores não deixam eles passarem nas plantações, e algumas vezes, para eles chegarem nas roças deles, eles têm que passar na plantação de soja. Então, gerou um conflito entre esses novos moradores e as famílias que ali estão. E quais os modos de vida respondem melhor à entrada da soja? Eu identifiquei que os dependentes são os que estão mais vulneráveis à presença da sojicultura, inclusive são eles que vendem mais as terras aos sojicultores. Os acumuladores agrários e os agricultores de subsistências não vendem as terras aos sojicultores, até porque a terra é o meio de vida deles, né? Então, eles são os que têm uma maior, que resistem mais à presença da soja na localidade. Eles também têm uma tendência a acumular mais terras, diversificar plantações, e isso faz com que eles sejam mais, entre aspas, resistentes à presença da soja na região. E os empregados, eles são os que, mais ou menos, são os que não têm tanta influência, porque o uso da terra, eles moram em terrenos menores, e seus terrenos foram fruto da divisão de terras, muitas delas foram, essas terras são resultado da venda das terras dos sojicultores, ficou um pouco para eles e outra parte para os sojicultores. Então, é um modo de vida mais dissociado das atividades rurais. Então, isso, eles são praticamente neutros, né? E então, as conclusões do meu trabalho. Eu acho que eu já passei de não sei quantas horas eu estou falando aqui. Mas
a primeira coisa é modo de vida. Eu estou fazendo uma análise, o meu trabalho, uma contribuição muito importante dele é de que nós temos que analisar as comunidades a partir da diversidade, né? Então, você vai fazer uma pesquisa, vai falar com populações tradicionais, mas não necessariamente essas populações têm só o modo de vida de populações tradicionais, né? Então você tem que identificar, você tem que verificar que dentro das comunidades tem uma diferenciação interna, tá? Não tem um só único modo de vida, ainda mais com as dinâmicas de globalização e com essas perspectivas de que você pode estar trabalhando em outras localidades, né? Isso vai influenciar em como é que eles utilizam a terra. Um outro aspecto que eu identifiquei no meu trabalho é que a soja não é o único direcionador de mudança nos modos de vida, tá? A urbanização vai influenciar muito a presença do grupo dos empregados e não tem nada a ver com a soja, tá? Um outro aspecto é que os agricultores familiares estão resistindo mais às mudanças, respondendo melhor às mudanças, mas eles estão sujeitos aos mesmos processos, né, que tem uma tendência de que ao longo do tempo eles estarem fragilizados, se você não tem uma política pública que fortaleça esse grupo, né, porque eles estão funcionando muito mais a nível das famílias. E, ao final, você tem uma tendência de uma mudança de vocação agrícola na comunidade, né. Então, mesmo que a gente tenha um grande número de estabelecimentos rurais, esses estabelecimentos rurais não estão exercendo atividade agrícola. Você tem uma mudança de um uso que era rural, que está associado à floresta, está associado à proteção dos mananciais, está associado à diversidade, para um uso urbano, que é um uso residencial, que é um uso que você não tem vínculo produtivo com a terra, né? Então, isso é um problema sério e vai ter as implicações, tá? Pois é, então é isso. Obrigada pela atenção, tá? E foi isso a minha apresentação. Obrigado, professora Lígia, pela apresentação, de nós termos conhecimento do que vem sendo produzido aí ao longo de todo o trecho da BR-163. Esse debate sobre a chegada da soja em Santarém é um assunto bastante recorrente nas aulas de SND. Sempre os alunos trazem essa temática como fonte de preocupação e como problemática, né? É muito comum isso, dos alunos comentarem, falarem como a implantação, né, da agricultura extensiva tem afetado nos modos de vida, tem afetado o cotidiano dessas comunidades que nasceram, se desenvolveram ao longo de toda a BR-163. Né? Eu achei super interessante o recorte analítico que você faz e o modo como você separa os moradores da comunidade de Igarapé de Pimenta a partir de tipologias. Eu penso que é um zelo metodológico extremamente elogiável que, em certa medida, dialoga também com o recorte analítico, teórico, que você utiliza para analisar essa dada realidade. Né? Você faz toda a tipologia, desde o agricultor que tem uma renda superior a R$13.000, né? Creio que seja mensais, não é, Lígia? Anuais. Anuais. É pouco, muito pouco. É pouco, né? É bem pouco. Mensais, né? Tem as pessoas que já estão essa tipologia. E eu fiquei pensando, Lígia, na seguinte questão. A chegada da soja, com todos os defensivos agrícolas que são usados, eu acredito que sua pesquisa ela tenha entrado nessa questão, e, consequentemente, estão nos capítulos seguintes à tese. Eles reclamam, por exemplo, de doenças que são decorrentes através do uso
desses defensivos agrícolas, uma coisa. Outra, eles associam essas patologias à chegada da cultura da soja no Planalto Santareno? Sim, é muito agressivo, é horrível, os relatos são tristes, assim, problemas respiratórios, só não tem, a gente está completamente desprotegido, né? Os agricultores, que eu me senti também muito desprotegida quando eu ouvi o relato deles. Tosse, problema respiratório, vai para o médico. Eu comecei a procurar também essas questões e vi que teve gente que morreu já de ser contaminado por agrotóxico. Só que como você não consegue comprovar que a pessoa está contaminada por isso, porque por exemplo, ela morreu de tosse, ela morreu de insuficiência respiratória, mas você não tem uma amplitude médica, o médico não consegue avaliar se essa insuficiência respiratória, ela foi associada à presença do agrotóxico. A gente ainda na medicina, eles têm que avançar muito na associação de um problema que é crônico ao longo do tempo, que ele vem recebendo aos pouquinhos, com o resultado disso, né? Então, os relatos são horríveis. Eles passam o defensivo agrícola no horário do meio-dia, que o sol está mais quente, entendeu? As pessoas respiram aquilo, e é assim, a rua, eu mostrei a foto para vocês, é uma rua, virou, o outro lado da rua é a comunidade, então as pessoas respiram mesmo o defensivo agrícola, e isso faz um mal danado para eles, para as crianças e tudo mais. Mas a grande questão é que você está desprotegido, porque ninguém fala sobre isso, e que você não consegue associar de uma forma direta a influência do agrotóxico na saúde, na saúde deles, né? Até porque tem todo um corporativismo, né, que vai impedir com que esse problema seja exposto. Isso. E o científico. A gente vê esse debate, de vez em quando aparece na mídia, de pessoas que já no fim da vida, com câncer de pulmão, ela decide processar esses grandes fabricantes de cigarros. Os fabricantes com a justiça, argumentar que... Outra pergunta, a natureza do glifosato. É uma coisa que eu li assim a respeito, né? Porque a Delange Sampaio estava online, mas infelizmente ela teve de sair. Ela também estudou a contaminação dos defensivos agrícolas, principalmente, não defensivos agrícolas, mas do mercúrio usado na cultura do carimbo. Como afeta o pescado, né? Como afeta a proteína dos peixes. Eu conversando com a Delange, eu fiquei impressionado com a forma que o glifosato atua no organismo humano. O glifosato, ele é absorvido pela pele. O glifosato, ele é mais pesado que o ar, ele desce para o solo, ele contamina os lençóis freáticos, contamina o solo. É um defensivo agrícola que é banido em grande parte dos países no mundo, que tem acordos internacionais. Me ajuda ali se eu estiver falando algum absurdo. Não, está tudo correto. E eu estou lembrando também de um defensivo agrícola que é banido no mundo todo. Mas eu tenho um problema sério de memória. Então, assim, eu posso até errar o nome. A atrazina. Né? Não, eu nem entrei. É uma lista enorme e aumentou, né? Uma lista imensa de defensivos agrícolas que são extremamente nefastos à saúde humana, e todo semestre com SND eu recebo alunos de Belterra, alunos de Mojuí dos Campos, que contam a mesma história de familiares que perderam a vida com câncer.
inclusive de médicos também. Eu já ouvi relatos de médicos assim, olha, a gente não tem como associar dentro de uma ocularidade científica, de comprovar num laboratório, de dizer, olha, essa pessoa aqui morreu decorrente e tal. Mas a gente sabe que... Eu vi um relato, Rubens... Cidade rural, que respira aquele negócio 24 horas, que bebe água, que come alimentos que são produzidos ali naquele solo, que já está contaminado. Então, é interessante notar como essa relação entre capital global, de um lado, né, Lígia? O capital que vem de fora, das grandes empresas de alimentos, que chegam nesses lugares e que vão transformando totalmente o modo de produção e, de modo geral, modificando também, transformando essa relação entre saúde e doença. Porque a gente, quando pensa no meio rural, a gente sempre associa o meio rural como um espaço de sociabilidade onde as pessoas têm uma melhor qualidade de vida comparando-se aos espaços urbanos, né? E eu fico imaginando, eu ouvindo o seu relato, né, o seu trabalho, eu fiquei pensando assim, imagina só você morar durante décadas numa região que tem uma porção de mata, que tem igarapés, né, de usufruto comum, e de uma hora para outra chega um empreendimento que começa a derrubar tudo, o igarapé passa a sofrer assoreamento, logo, sem acesso à água. Então, compromete toda a cadeia de vida dessas pessoas, né? Exatamente. Vai comprometendo toda a memória, toda a relação com o lugar, vai sendo totalmente ressignificada, reorganizada. Agora, o que eu achei interessante no seu trabalho, Lígia, para mim, é voltado a muito elogio, é que você não cai no filão de adjetivar. A gente sempre vê trabalhos que as pessoas tendem a adjetivar, a criar, a ficar opinativo. Você sai desse filão. A gente vê que é um trabalho recortado metodologicamente de forma primorosa. Você traz, ao mesmo tempo, uma narrativa... eu posso falar etnográfica, né? Você dá corpos para esses atores que estão aí envolvidos nesse processo, e, ao mesmo tempo, você apresenta os dados, os analisa, mas com o cuidado e a perícia daquilo que a gente espera do cientista. Né? Daquilo que a gente espera de um trabalho acadêmico. Né? A tipologia do lugar, aí você se apoia também das paisagens geográficas, né? Você se apropria mostrando ao longo do tempo como essas comunidades elas foram sendo cercadas pela cultura da soja, né? Como isso vai mudando, transformando a paisagem. Isso é muito importante a gente pensar essas dinâmicas. Professor, só interromper rapidinho, é que tem uma pergunta da Regina Teodósio aqui no chat. Ela pergunta assim: a exposição dos povos de costumes tradicionais é constante. Pergunto, eles mudam os modos de vida porque muda a forma de apropriação dos produtos da terra? Fica a pergunta para vocês. Justamente essa categoria conceitual que eu usei dos modos de vida é uma categoria que, inclusive, eu fiz uma análise de um trabalho no começo do ano, e eu fiquei um pouco assustada, porque a aluna, ela tinha colocado que havia como que ela colocou o nome da palavra? Havia quando você esquece, como que chama a palavra quando você esquece? Tipo, eu esqueci o nome, quando você esquece uma palavra, havia uma
pessoa esquecia do conhecimento tradicional. Não, eu falei, não, gente, não existe você esquecer de um conhecimento tradicional. As pessoas optam por modos de vida diferentes. Então, o conhecimento tradicional é praticado, é o saber fazer. Ele conhece, ele aprimora o conhecimento dele porque ele pratica, ele conhece. A partir do momento que ele escolhe trabalhar na cidade, fazer alguma atividade na cidade, ele acaba não continuando a praticar aquele conhecimento e ele opta por outro modo de vida, né? Então, essa questão da proatividade, de que as pessoas são agentes e que elas escolhem o seu modo de vida, é claro que ela vai saber muita coisa, porque ela nasceu, foi criada ali, seu pai, sua mãe falaram muita coisa, mas essa questão de que a pessoa opta pelo modo de vida dela, pelo modo de vida que ela vai ter, entendeu? Mas é uma opção de vida, né? Como ela utiliza a vida dela. As práticas que ela vai... Está muito associado à produção econômica, ao que ela faz, ao sustento dela. Eu ia mencionar esse ponto porque geralmente existe uma crítica, por exemplo, aos programas sociais, quando diz que a pessoa que está no interior não está mais, digamos assim, trabalhando na roça, trabalhando em diversas questões assim mais tradicionais, vamos usar esse termo, por conta de programas sociais ou de outras formas de ganho econômico. Mas, na verdade, se trata, acho que, de uma opção da pessoa, porque já existe essas outras formas para ela subsistir, digamos assim, que não apenas a produção na roça, na pesca e a produção agrícola de economia familiar. Seria mais ou menos nesse sentido? Isso. Eu não tô criticando isso. Entendi. Eu estou falando que existem esses tipos de meios de vida. A pessoa passou a vida inteira trabalhando na roça, ela ganhou a aposentadoria dela, agora o meio de vida dela é ser dependente da aposentadoria. Né? Quais as implicações disso? Em relação ao uso da terra, o meu estudo mostrou que o quê? As implicações disso foram, as pessoas passaram a vender mais os seus lotes, passaram a utilizar mais a roça para subsistência, pela importância de ter a farinha, né? Mas você modificou o uso da terra. Eu não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, isso teve implicações, né? E é sobre isso que a gente tem que fazer uma análise, né? Agora, as implicações foram essas, né? Então, essa é uma importante questão de você levar, quando você pensa numa política pública, por exemplo, de você trazer, não estou falando da aposentadoria em si, mas, por exemplo, de trazer tantos benefícios econômicos ou, tipo, sociais, as implicações vão ser parecidas, né? Você trazer uma bolsa floresta, uma bolsa... será que a pessoa vai continuar utilizando a terra da mesma maneira, a partir do momento que ela tem um outro ganho econômico? Isso vai mudar a forma como ela vai trabalhar naquela área, né? Isso é um tema polêmico. Eu achei importante a pergunta dela, porque é um tema que você vai falar de que... e é um tema importante da gente discutir, que é como as políticas públicas estão sendo... como que isso ressoa na comunidade, como que isso é absorvido pela comunidade. E isso vai ter o quê? Relação com o quê? Com o uso da terra. Eu trabalhei entre 2004 a 2006 numa instituição ambientalista, em que eles tinham muito essa questão dos incentivos econômicos para que as pessoas continuassem produzindo, e a gente vê a longo prazo qual que foi o reflexo disso? Muita gente saiu da comunidade e foi morar na cidade. A interferência de um incentivo econômico fez o caminho ao contrário, fez a questão inversa. As pessoas saíram de lá, porque antes elas viviam lá porque elas dependiam do lugar.
E a partir do momento que você deu um incentivo econômico, elas passaram a migrar para as cidades, né? E as comunidades se desfizeram, algumas. São as implicações do tipo de política pública que a gente vai fazer e que a repercussão que ela vai ter na realidade. Agora uma pergunta assim que eu faço, eu já escutei algumas pessoas falarem que a soja ela se desenvolveu bastante para essa região daqui da Curuaúna por conta do tipo de terreno, que é um pouco mais plano, diferente aqui da região da Everaldo Martins, que é um pouco mais acidentado. A senhora consegue observar de fato uma tendência da soja realmente não vir para cá, para essa parte, se desenvolver apenas para lá? Porque nós temos também comunidades aqui na região da Everaldo Martins, e se não a soja, que outro fator a senhora acha que pode afetar a vida dessas comunidades a partir do estudo que você fez no Planalto? O Planalto ele está muito mais desprotegido. O Planalto não aqui o eixo forte tem a APA de Alté do Chão, tem o PAI eixo forte, né, que é o assentamento agroextrativista. Isso de alguma maneira protege essas comunidades de um avanço mais acelerado da soja. Então, e o outro aspecto é que acabou que essas comunidades que ao longo da estrada são comunidades historicamente de populações de colonos, né, que eles mesmos se chamam de colonos, que têm a produção agrícola muito forte dentro da própria característica deles. Eles gostam muito de produzir na agricultura, que é um pouco diferente da realidade das populações aqui do eixo forte, que já são mais consideradas, entre aspas, tradicionais, que produzem muito mais para subsistência mesmo, né? Que não tem essa questão da comercialização muito forte. Já na produção, já na região da BR mesmo, são colonos, são pessoas que vieram do Nordeste, que têm essa cultura da produção mesmo agrícola, né? E isso faz com que eles sejam muito mais produzam muito mais do que no eixo forte, né? E a tendência é que essa região é a região onde está avançando a soja. E eles não têm proteção ambiental lá, né? Como aqui no eixo forte tem. Aqui no eixo forte, de alguma maneira, o projeto agroextrativista ele impede um pouco o avanço da soja. O assentamento. A APA, de alguma forma, ela está influenciando, sim. Ela está freando esse processo, né? Maravilha. E aí você não tem nenhuma unidade a não ser a Floresta Nacional, né? A Flona Tapajós, que daí ela não avança em cima da Flona, né? Porque se você tem uma moratória da soja, se você tem um pacto de quem compra a soja sabe que você está avançando em cima de uma floresta nacional que é protegida, eles não compram a soja. A grande questão é que a agricultura familiar, a moratória da soja, ela não exige que você não deixe de comprar soja de áreas que avancem em agricultura familiar, que deveria ser. Você deveria deixar de comprar soja porque você tem uma área de soja avançando sobre uma área de agricultura familiar. Eles só estão preocupados no avanço das áreas de soja sobre áreas de floresta primária. E essas áreas de floresta secundária, que são áreas que estão muito presentes na agricultura familiar, não estão sendo contabilizadas, entendeu? Eu estava aqui lembrando, você falando dos colonos em relação aos moradores aqui do Eixo Forte, me lembrou um artigo da Delma Peçanha, que realmente ela fala que as pessoas, algumas se chamam o local de colônia e outras chamam como sítio, né? Então a forma também como eles acabam identificando o local onde estão também diz muito a respeito da origem e da forma como vão explorar aquele espaço, né? No sítio é uma coisa assim mais pequena, mais familiar, diferente quando se trata de colônia, que tem aquele aspecto de realmente lavrar a terra para consumo e venda, né? Isso mesmo, obrigado. Rubens.
Sinto, vou lá agora. Regina, você gostaria de falar algo? Você está conversando pelo chat, né? Eu nem Regina tô vendo. Teodósio, cadê Regina Teodósio? Regina Teodósio foi minha orientadora na graduação, assistente social. Olha, que maravilha, seja bem-vinda, Regina. Ah, bacana. Jaime, Robson. Regina Teodósio trabalhou durante muito tempo no INSS, então ela deve ter recebido muitas pessoas da região de interior, Planalto, com certeza tem uma experiência bem vasta assim para compartilhar com a gente. Certo. Acabei de ver a pergunta dela. Eles mudam o modo de vida porque muda a forma de apropriação dos produtos da terra? Não, é ao contrário, né? É ao contrário. Eles apropriam a forma da terra de forma diferente, porque o modo de vida deles é distinto, né? Mudou. Então é isso, é o modo de vida que vai influenciar na terra, e não ao contrário, como ela falou. Você fala de uma questão aí no seu trabalho, que inclusive eu coloquei no bate-papo. Eu gosto de ficar ouvindo a pessoa falar, e eu vou colocando comentários no chat, né? Você fala da questão de processos, não seria um processo de urbanização, mas eu coloquei a seguinte provocação no chat. A implantação da BR-163, ela pode ser compreendida como um vetor importante nas mudanças desse modo de vida ao longo do tempo, porque, assim, nos estudos de antropologia e sociologia, a gente compreende o seguinte, que a construção das rodovias, elas mudam completamente a percepção do espaço e do tempo. Porque o espaço diminui, porque você não vai mais dirigir um transporte numa estrada esburacada. Você vai ter uma estrada mais adaptada para a locomoção de um automóvel. Você não vai andar mais de carroça, por exemplo, né? E, de outro modo, um trânsito muito grande de automóveis ao longo da estrada vai trazer uma nova forma, né? É o que a gente pode pensar com Norbert Elias, os estabelecidos e outsiders. Isso Os mesmo. caminhoneiros, os motoristas, os passantes, seriam justamente essas pessoas estrangeiras de fora que vão paulatinamente mudando o modo como a comunidade engaja ao longo do tempo, vai se engajando, vai se motivando, né? Exato. Criando novas formas de lidar com demandas que são externas, mas que decididamente vai exigindo uma nova forma de relação entre eles, entre os atores sociais e o ambiente, e o modo como eles concebem as coisas. Lígia, eu acho que a maior sacada do trabalho foi fazer esse recorte analítico, de perceber como os atores eles reagem às mudanças externas e como essas mudanças elas são, ao mesmo tempo, locais, mas elas estão o tempo todo dialogando com transformações que vêm de fora, que são exógenas, que são um movimento do capital global, né? Que é a produção de commodities. A soja é um importante commodity na economia global, né? Isso mesmo, é exatamente isso. Como é que as estradas aceleraram, né? A Beta Becker que fala muito disso, né? O processo de a modernidade acelerada, né? Como que as estradas aceleraram a introdução eu falo muito disso em SND, a introdução dessa modernidade acelerada, né? E com as consequências, né? Na Amazônia foi de uma forma muito agressiva, né? Eu acho que foi tão agressiva que jogaram até uma praga num desses aí que abriram a rodovia, que caiu uma árvore em cima dele e ele morreu.
Pela Bernardo própria... Saião, Bernardo Saião, na construção da Belém Brasília. Isso. Você sabia disso, Rubem? Década de 60, a construção da Belém Brasília. Opa. Bernardo Saião dos engenheiros, árvore caiu em Sério, e cima uma dele. importante avenida, né? Que liga Belém à região de Salgado, né? Eu acho, uma coisa assim. Passa Eu por acho que passa por Santa ali. Isabel do Pará, né? Pois é, para você Olha, ver como foi agressivo o negócio. muito agressivo. Muito agressivo. Horrível, De né? fato. Eu estava aqui me lembrando ainda de estabelecidos e outsiders, quando ele fala sobre a questão da coesão das comunidades, que acaba fazendo com que alguém de fora não chegue. Então, assim, na sua opinião, você acha que isso também é um fator que favorece essa não coesão das comunidades, essa não organização das comunidades, é um fator que favorece a chegada de novos empreendimentos no âmbito da soja, que é o que foi estudado, ou em outros âmbitos também? Eu acho que não. Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque é um processo que vem de fora mesmo, entendeu? De compra de áreas, de ser um espaço estratégico para... Mesmo que as comunidades sejam coesas e tudo mais, eles estão sujeitos a esse processo, entendeu? Aí não tem relação com a coesão, porque se a pessoa quiser vender a área dela, ela vende. Quem que vai impedir ela mesmo com toda a consciência que ela tem? Agora, uma coisa que não faz ela vender a área dela é ela produzir, a terra ser o meio de vida dela. Agora, de outra maneira, ela vai vender. Por que ela não vai vender? A opção é dela. Eu também penso dessa também tem a forma. seguinte questão. Eu Se a penso dessa pessoa está forma ali no meio porque... de uma plantação de soja, circundado de todos os lados, ele não vai ter como resistir por muito tempo. Exatamente. E aí eu penso que, nesse caso, estabelecidos seriam esses que estão chegando e outsiders sejam quem está aqui. Vai acabar se tornando isso. Vai acabar meio que se invertendo. Porque eles acabam se estabelecendo mais do que, de fato, quem já se encontra naquele aí, lugar. O que vai mediar essa relação entre quem é de fora e quem está na comunidade é a relação com o capital, com o dinheiro. Sim. É a relação com o dinheiro. É ela que vai se colocar à frente e vai reorganizar as relações. Ou você tem uma política muito... Porque, na minha opinião, não devia existir soja na Amazônia. É um negócio que é incompatível, entendeu? A longo prazo. Porque, por exemplo, você tem um tipo de cultura que permite a diversidade, é uma coisa, mas a soja, a soja, ela faz o contrário. Ela vai permitir o quê? A homogeneização. Você desmatar aquela região. Então, como é que você vai permitir que a soja seja feita aqui numa região de tanta biodiversidade? É uma coisa que não dá, entendeu? Não existe. Deveria ser proibido. Na minha opinião, você deveria proibir a plantação de soja na Amazônia, porque ela vai avançar em cima de floresta. Não tem essa de pacto da soja, moratória da soja. Não dá, está avançando, ela vai aumentar a produtividade, o caminho é esse, vai aumentar a demanda e você vai avançar sobre floresta, porque é uma monocultura. Então, se você quer ser radical, a gente tem que... Não radical, porque acho que isso não é radical, acho que isso aí é sensato, sei lá. Você pensar a longo prazo, você vai fazer com que essa região toda vire um campo de soja, não tenha floresta, entendeu? E você vai perder toda a diversidade. E é assustador, Lígia, porque... É assustador. Um dia desse eu estava lá no Google Maps, olhando a região do município de Santarém e Prainha, né? Porque são vizinhos. Eu fiquei assustado. O território do município de Santarém virou uma grande coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos em que pequenas porções que você vê que ainda são de floresta virgem. E retalhos imensos estão ocupados ou pela criação de gado.
é assustador você ver isso, porque aquela visão idílica da Amazônia, de ser um tecido verde, o inferno verde, como denominavam, né, no passado, vai se transformar numa região de monocultura. E isso influencia diretamente E Santarém tem sofrido muito essa interferência. Eu falo Santarém, cidade, né? Uhum. A construção de portos na cidade, a luta aí para barrar, né? A construção do porto no Maicá. Ou seja, essa clivagem, ela opera em várias frentes. Uhum. Opera no Planalto Santareno, que é a área produtiva da soja, e a região de escoamento dá-se na cidade de Santarém. Uhum. Né? É a cidade que fica mais próxima de Belém para escoar. Né? Belém, Oceano Atlântico. Outra coisa é ir para Mato Grosso. Então, é preocupante, porque isso tem transformado radicalmente o clima na região, o tempo na região, né? E é um debate amplo, que necessita de ouvir a todos que moram na região, né? Porque é muito preocupante o avanço da soja. Você vai ali na Cachoeira da Cavada, é assustador. Terrível. Você sobe ali no Planalto, é assustador. Ali naquela região da Cachoeira da Cavada mesmo, ou ali já no quilômetro 86, é uma coisa assustadora a monocultura da soja. Né? E como ela tem mudado, inclusive, a malha urbana da cidade de Santarém. Né? Então, uma coisa está completamente interligada na outra. Tá. Né? Completamente. Então, por isso que eu acho importantíssimo, Lígia, a UFOPA fomentar os programas de pós-graduação para nós pensarmos essas questões numa visão mais holística e perceber que está tudo interligado. Está tudo interligado. Você sabe, né, Rubens? Sim, território urbano da cidade de Santarém, verticalização da cidade, o aumento do preço dos terrenos na cidade de Santarém, isso também é devido a que rola muita grana, né? Os terrenos estão ficando cada vez mais caros e isso vai empurrando as pessoas que não podem comprar terreno na cidade para comprarem nas regiões próximas à cidade. Então, isso vai trazendo N condicionantes que precisam ser estudados e debatidos. Eu vou aproveitar que a Regina está aqui. Dentro dessa relação que você fez com mais... Perdão, Otton. Nessa relação entre o local e o global. Porque uma coisa está ligada completamente à outra, que é o conceito de complexidade, Morin, né? Quando ele lança essa proposta que não dá para analisar o local semelhantes que estão no entorno e estão exercendo uma força sobre os microsistemas, né? Não, eu dizia assim que você falando sobre os cursos de pós-graduação, e aproveitando que a Regina está aqui, vou puxar a brasa para nossa sardinha, que é a FOPA implantar o curso de serviço social, que já é um sonho nosso, porque o serviço social também faz discussões nesses âmbitos dessas políticas, dessas lutas sociais, e de perceber realmente como que o impacto do capitalismo ele chega até as populações até mais distantes aqui no interior da Amazônia, independente de estar na malha urbana ou não. E a gente está nessa luta, né? Quem sabe nos próximos anos, com a ampliação da universidade, a gente não consiga trazer o curso para dentro da universidade, na implantação, e incluí-lo nessa discussão. Eu até conversei com você, né, sobre essa questão dos terrenos, né? Quando eu vinha de Mato Grosso do Sul, no final do ano passado, quando a gente cheguei em Mato Grosso, soja para tudo quanto é lado. Gente do céu, assim, a gente anda horas de carro, campos de soja assim, que a gente não consegue ver o fim, que a nuvem pega lá no final, a gente não consegue enxergar.
quando a gente chega aqui já para o Pará, a gente vê muita mata fechada. E eu fiquei pensando, gente do céu, o que eles querem mesmo é transformar tudo isso aqui em campo de soja. E eu fiquei assim reflexivo, porque a vegetação aqui no Pará ela é bem diferente da vegetação ali da Mata Atlântica, Cerrado, né, que são biomas diferentes, Pantanal. É muito fechada a mata e tem uma biodiversidade muito diferente. E eu fiquei pensando assim, caramba, querem mesmo transformar tudo isso aqui em campo de soja. Então eu concordo quando a professora Lígia fala que devia ser realmente proibido, porque é de uma biodiversidade realmente muito grande a região amazônica, e permitir a implantação de campos de soja é só acender o estopim para essa dinamite chamada agronegócio explodir, especialmente nas comunidades tradicionais, nas comunidades rurais. E com relação à questão dos terrenos, a gente estava até falando outro dia com o professor Rubens sobre essa falta de uma política habitacional em Santarém. Já vou entrar rapidinho numa outra seara, mas já saio. De não ter uma política habitacional em Santarém. O déficit habitacional em Santarém é muito grande, porque muitas pessoas realmente saem do meio rural, vêm para a malha urbana, e aí isso vai impactar no preço dos aluguéis, no preço dos terrenos, preço dos imóveis, e em pessoas morando em assim, insalubres, fazendo invasão, e uma série de outras questões, né? Por favor, professora, eu lhe interrompi, por favor. Desculpa, eu faço uma comparação do que a gente está vivendo nessa pandemia, como que o governo está reagindo à questão da Covid-19 com essas questões climáticas. Eu acho que não é muito diferente a postura política em relação à pandemia, que é uma coisa que a pandemia mostrou muito isso, né? Que a minha atitude vai influenciar na vida do outro. Né? E as questões ambientais a gente tenta alertar as pessoas, ações que a gente faz vão no quê? Vão influenciar no ambiente como um todo. Então, se você tiver ações como a expansão das áreas de lavoura de soja, elas vão ter implicações no quê? Em todo o mundo. É como a Covid, né? Se você não ter as medidas de restrição do isolamento social, você vai se contaminar e você vai e pronto. Então, a Covid trouxe para a gente a importância da sua atitude em relação ao outro. E a questão das políticas que vão proporcionar medidas de isolamento, de restrição, para que você não e a questão climática é a mesma coisa. Não vai mudar, entendeu? É isso. Quais vão ser as políticas que os governantes vão ter para frear? Ou senão você vai ver assim, você vai ver a crise climática acontecendo e você vai olhar para sua frente e ver um deserto na sua frente. E aí, como que você vai melhorar o clima? Plantar árvore? Agora você vai lembrar que tem que plantar árvore. Quanto tempo demora para nascer, para ter árvore? Você já vai estar o quê? Morrendo de calor, sofrendo as consequências disso. Entendeu? Então, se a gente não pensar que a nossa ação hoje ela vai ter implicação sobre a questão climática, as coisas vão continuar do jeito que estão. E aí você vai querer plantar árvore e não vai ter como mais plantar, porque você já vai estar morrendo de calor, literalmente. É muito. Esses estudos doenças, que a gente faz, eles mostram, isso que eu coloco na minha tese, né, para que as pessoas se atentem, né, para que a gente tenha governantes que tenham compromisso com o futuro, né, não só com questão econômica, porque plantar uma árvore não é de um dia para o outro, entendeu? Sem falar nas doenças, né, que esse avanço indiscriminado no meio do habitat natural dos animais, na biodiversidade, isso, né, descobriram agora um novo vírus na Bolívia e dizem que uma das causas é a expansão, né, do mercado imobiliário, da expansão agrícola, vive o vetor dessa doença, né? Então, da mesma forma, assim.
E lembrando uma coisa importante, é que a soja no Mato Grosso, eu não vou falar agora a década, porque, enfim, a soja do Paraná para o Mato Grosso, e ela vai subindo, né? E várias cidades do Mato Grosso foram fundadas em decorrência da cultura sojeira. Colíder, Luca do Rio Verde, Água Boa, dentre outras cidades. Uhum. Dentre isso, a soja está subindo, ou seja, as fronteiras da monocultura da soja estão adentrando o território da floresta amazônica. E lembrando que a cultura da soja, em grande medida, já destruiu parte do bioma cerrado. Isso mesmo. Pará e Matopiba. Que é outra região. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Bahia. Não tem limite, aí que vai. Não tem, e outra coisa, eles não já tem uns estudos que mostram que a soja não expande pelo aumento da produtividade no Brasil. Tem um estudo da Embrapa que fala que ele não aumenta, você não aumenta a produção pelo aumento da produtividade, você aumenta pela expansão das áreas de agricultura. E aí a tendência é avançar para o norte do país. Tem um estudo que fala isso. Entendeu? Essa questão. Então, Lígia, muito obrigado por sua fala. De nada. Ela traz uma luz para esse debate, né? Assim, é muito bom saber que tem pessoas na UFOPA preocupadas e ansiosas por essa temática, né? Mais uma vez eu agradeço você ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, e que esse seu trabalho consiga inspirar novos a esses outros, né? Questão do uso de defensivos e a mudança, né? A vida das comunidades. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma selfie? Vamos. Vamos para registrar. Vamos. Fica na história. Cadê o registarem? Tem que ter os outros. Robson e o Jaime. Eu só não estou conseguindo. Eu saio na tela também? Professora, tem uma opção que fica todas as telas na coisa. Não lembro qual é. Eu acho que é mosaico. Deixa eu pôr aqui. Aí, pronto. Agora sim. Aí, pega um pouquinho, consegui colocar no... Porque custa um pouco, né, para